Quem falou isso pro senhor? O anjo, eu te amo, Oh, meu Deus. eu te amo, Tá tudo bem? tá tudo bem. Por que o senhor tava me chamando? Eu queria comprar arroz, O senhor queria comprar arroz? vai comprar bastante, para dar até o fim do ano. Você quer comprar arroz pra dar até o fim do ano? É, Por quê? comprar de 20 pacotes de 5 quilos. Meu Deus. São 100 quilos de arroz. É 100 quilos até o fim do ano. Por que o senhor quer comprar 100 quilos de arroz até o fim do ano? Porque se Meu Deus. Quem falou isso pro senhor? o anjo, Um anjo falou? mas não, Tocou no teu coração? tocou. Eu vou comprar, O senhor vai comprar? O filho compra. Tá bom? não tem importância se você me der o dinheiro depois desse reembolso. Não, papai, não precisa. O filho compra. O filho tem ajuda das pessoas. O filho compra. Pode ficar tranquilo. O filho vai fazer um estoque de comida até o fim do ano. Tá bom, Tá bom? tá bom. Ai, 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 O senhor fica mais, tá bom. o senhor fica mais tranquilo se eu fizer isso? Fico. O que será que o anjo estava falando a esse senhor? O que ele mostrou a esse senhor? E não mostrou só a esse senhor, tem mostrado a muitos. E não somente por meio de sonhos e visões, mas por meio da palavra de Deus, por meio da leitura dos profetas. Jeremias viu, Daniel viu, Ezequiel viu, Oséias viu o grande e glorioso e temível dia do Senhor. E eu quero convidar você nesse vídeo a ler alguns versículos comigo para compreender um pouco melhor o que aguarda a igreja. A unção, a gloriosa unção de Elias e Moisés, que será derramada sobre a igreja nesses dias. O grande despertar, o avivamento da igreja, num período específico de tempo, aonde Deus dará às testemunhas uma voz profética. Sim, o espírito da profecia estará em nós, e nós profetizaremos para todas as nações. Eu quero começar a ler um texto com vocês. Esse vídeo é impactante. Uma coisa que eu que eu percebi aqui era a doçura desse jovem ouvindo, né? Deu a entender que era o seu pai. A doçura, a honra que ele estava dando ao ouvir seu pai, o cuidado, a sutileza. Que lindo isso! E eu quero ler um texto com vocês, na verdade 3. Mas o primeiro texto está lá em Mateus 24. Mateus 24, muito conhecido. O que Deus falou para Mateus 24? O que Deus falou para a igreja em Mateus 24. E aí a gente vai ler junto e vamos compreender, porque é muito simples. E o Senhor começa falando assim para a sua igreja: certamente vocês vão ouvir falar de guerra e rumores de guerra nesse período de tempo. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fome e terremoto em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados, os matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muito. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado o evangelho do reino por todo o mundo para testemunho de todas as nações. Então virá o fim. Então aqui a gente percebe a igreja vivendo um contexto de tempo. E a Bíblia também alerta a igreja dizendo: não andeis ansiosos por esses dias. Porque aquele que é bom e fiel, ele há de cuidar dos seus. E às vezes, irmãos, o cuidado de Deus conosco não é simplesmente nos livrando da morte, mas às vezes é fazer com que nós terminamos a nossa carreira da fé com firmeza. Lembra de Paulo? Lembra dos apóstolos? Lembra dos profetas? Qual que foi o maior testemunho que eles deram? A sua própria vida. Eles deram a vida por amor de Cristo. Então muitos de nós, se tivermos que dar a vida por amor de Cristo, glorioso galardão receberemos. Não existe nada de mal nisso, irmãos. Morrer por Cristo é lucro. Lembra do que Paulo falou? A gente precisa perder esse medo de sofrer por Cristo, porque se ele padeceu e sofreu na carne, por que nós não haveríamos de sofrer? E a palavra de Deus diz que nós passaríamos por perseguição, nos odiariam, o mundo nos odiaria por guardarmos o princípio de Cristo.
E aqui também fala que nós pregaríamos o evangelho do reino. Qual reino? O reino que estava vindo, o reino que Jesus está para trazer. Jesus em breve voltará, então nós estamos falando que Jesus voltará e estabelecerá o reino dele aqui na terra. Em Jerusalém, o rei virá. O rei virá para governar. E é isso que a gente está anunciando para as nações. E olha que interessante aqui, ele vai falar sobre guerra, ele vai falar sobre fome, tudo isso, né, parece estar bem aliado com a visão que o anjo deu a esse Senhor. E não só a esse Senhor, mas como a muitos da igreja. Quando você lê os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, você compreende que Deus mostrou para eles também o futuro. Deus mostrou para eles os dias gloriosos que antecederiam a volta do Senhor. O grande e temível dia do Senhor, que Deus, sim, julgaria as nações da terra. E ele traz um exemplo em Apocalipse, você deve lembrar da palavra a Grande Babilônia. Você já ouviu falar, né? A Grande Babilônia é um símbolo, uma característica de uma nação que existiu, de um povo, de um reinado que existiu, Babilônia. Só que agora ele está falando que essa Babilônia, ela é a Grande Babilônia, que preenche todas as nações da terra, que estão incluídas todas as nações da terra, que se transformaram numa Grande Babilônia. E o que significa isso? Significa que as nações da terra se prostituíram com os pecados, se venderam aos desejos da carne, à idolatria, à mentira, à morte, todas essas coisas. E aí Deus ele vai trazer o juízo sobre a terra, a fim de dar mais uma oportunidade, sim, ao testemunho, né, da igreja, as pessoas se arrependendo e se curvando a Deus, pedindo que Deus o salve daquele grande e temível dia. Porém, a gente sabe que muitos, né, nos perseguirão, matarão e não aceitarão esse testemunho nos dias de hoje. E aqui ele vai falar outra coisa importante, irmãos: falsos profetas, pessoas, né, que aos olhos de muitos se levantam no meio da igreja como cristãos, mas na realidade eles têm um discurso diferente do discurso dos profetas, diferente do discurso que Cristo deu aqui. Ensinam outras coisas. E isso significa que eles estão anunciando um evangelho reprovável, que não é aprovado por Deus, porque não está alinhado com os textos. Mas vamos prosseguir. Eu quero ler outro texto maravilhoso com vocês. E esse texto está em Apocalipse 6, 1, 7. Olha só que interessante. Apocalipse 6, 1, 7. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, seu cavaleiro, com arco, e foi-lhe dado coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O segundo selo. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dada uma grande espada. Lembra de guerra, rumor de guerra, nação contra nação? E o terceiro selo, João, qual que é a consequência da guerra? A consequência da guerra é o terceiro selo aberto. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi um como voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Óbvio que o azeite e o vinho faz referência à igreja, faz referência sobre a unção da igreja. Está falando sobre Deus não ferir a igreja, porque aqui ele está ferindo as nações da terra com a fome. A consequência da guerra, obviamente, é a fome. A consequência de tudo isso são pestes, e tudo isso está acompanhado nesse período onde Deus está derramando juízo sobre a terra, enquanto a igreja testemunha o evangelho e o reino que está prestes a vir. Eu quero ler outro texto com vocês, meus irmãos, e esse texto está lá em Salmos 33, verso 11, deixa eu abrir aqui com vocês, Salmos 33, do verso 11, olha só o que vai dizer. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, e ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conservar-lhes a vida.
Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. Ou seja, aqueles que estão aguardando o Senhor. E eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o lhe temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Ou seja, aqueles que estão aguardando a misericórdia do Senhor ser revelada. Esses estão sendo o quê? E no tempo da fome, conserva-lhes a vida. Ou seja, Deus dá do maná. Você lembra do povo hebreu saindo da terra do Egito? Semelhantemente, aquilo era um exemplo do que aconteceria num contexto muito maior no tempo do fim. Deus retirando, Apocalipse 12, retirando a mulher, conduzindo ela para o deserto para ser sustentada durante 1260 dias. Vocês lembram disso? Pois é, 3 anos e meio, irmãos. A gente, obviamente, não vai falar sobre Daniel, sobre os 7 anos de Daniel, mas esse contexto todo faz referência aos últimos 7 anos, né? A última semana de Daniel. E percebam que Deus está guardando a sua igreja da fome, enquanto o mundo está padecendo. Outro texto que eu quero ler aqui com vocês, irmãos, agora para finalizar, é Ezequiel capítulo 7. Abre comigo Ezequiel, capítulo de número 7, do verso de número 1. Esse texto é muito autoexplicativo, então presta atenção e acompanha comigo aqui. Ó. Veio ainda a palavra do Senhor a mim dizendo, ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Haverá fim. O fim vem sobre os 4 cantos da terra. Então percebam que essa profecia está fazendo referência ao tempo do fim, tá? Sobre o fim virá sobre os 4 cantos da terra. Qual o fim? O fim desse reino. O fim do reino que está controlando o mundo, a grande Babilônia. Agora vem o fim sobre ti. Enviarei sobre ti a minha ira e te julgarei segundo os teus caminhos e farei cair sobre ti todas as tuas abominações. Obviamente, qual que é o contexto aqui, pessoal? O contexto aqui, no capítulo anterior, o que Deus está falando para Ezequiel? Ele está julgando Israel. Por quê? Porque Israel, ele se corrompeu com as abominações da grande Babilônia. E aí, Israel também vai padecer por um período de tempo, a fim de quê? De que eles clamem pela misericórdia de Deus e o reconheçam novamente como Senhor e coloquem todas as suas esperanças nele. Por quê? Porque eles estavam colocando as suas esperanças na força do próprio braço, com suas armas de guerra e tudo mais. Só que, na realidade, o país se encontrava em grande idolatria, que é o que acontece com Jerusalém, com Israel hoje. Os judeus, né, se você for ver as leis, a forma como eles estão vivendo, você consegue compreender que eles estão entrelaçados com a grande Babilônia. As práticas deles são semelhantes às das nações do mundo. E aqui a palavra de Deus estava condenando essas ações dele. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Deus, mal após mal, eis que vem. Haverá fim. Vem o fim. Despertou-se contra ti. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, é chegado o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora em breve, derramarei o meu furor sobre ti. Cumprirei a minha ira contra ti, julgar-te-ei segundo os teus caminhos e porei sobre ti todas as tuas abominações. Os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade segundo os teus caminhos. Assim te castigarei, as tuas abominações estarão no meio de ti. Sabereis que eu, o Senhor, é que firo. Eis o dia, eis que vem, brotou a tua sentença. Já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, levantou-se a violência para servir de vara perversa. Nada restará deles, nem da sua riqueza, nem dos seus rumores, nem da sua glória. Vem o tempo, é chegado o dia. O que compra, não se alegre, e o que vende, não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles, porque o que vende não tornará a possuir aquilo que vendeu, por mais que viva, porque a profecia contra a multidão não voltará atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Tocaram a trombeta e preparam tudo, mas não há quem vá e peleje, porque toda a minha ira ardente está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome.
O que está no campo morre à espada, e o que está na cidade, a fome e a peste o consomem. Olha que contexto maravilhoso! Olha a visão que Deus deu a Ezequiel do contexto do fim, da ira, da justiça, do julgamento, do momento em que a terra será julgada segundo as suas próprias obras, suas próprias idolatrias. Obviamente a igreja está testemunhando nesse período de tempo. E a palavra de Deus diz que todo aquele que clamar será salvo. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. E Deus preservará essa alma. Então percebam, irmãos, a gente já sabe, quem acompanha o canal, sabe sobre o contexto da vinda do reino dos céus, né? Sobre os povos que herdarão o reino dos céus, sobre a igreja que terá o corpo glorificada, né? Sobre o sacerdócio caído de Zadok, que exercerá funções no milênio. Tudo isso a gente já tem um deslumbre. Se você segue o canal, se você acompanha o canal Reino Eterno e o canal de outros irmãos aqui, você também sabe todo esse contexto, profundezas da palavra de Deus. Até indico você, se você é novo aqui no canal, se inscreva, também siga o canal Reino Eterno, um canal maravilhoso, né, com muito mais seguidores que eu, mas também muito importante nos estudos, tá? Então vamos continuar, pessoal, entendendo essa visão. Ele vai falar sobre a fome, sobre a espada novamente aqui. Por que Deus ele salienta para todos os profetas quando se dirige ao tempo do fim sobre período difícil? E ele fala que a igreja será preservada, que a igreja será preservada nesse período de tempo com a unção. E muitos darão testemunho dando a sua própria vida. A gente sabe que durante a primeira metade de anos a igreja profetizará e não poderá ser tocada. E depois do meio da semana, então, virá o decreto para que todos os que seguem a Cristo e que se curvam a Deus e que não se prostram diante do governo do anti-Messias, né, sejam mortos. Então a igreja passa assim a ser provada. Assim como Deus, né, foi glorificado com Sadraque, Mesaque e Abdinego, livrando eles da fornalha de fogo, Deus também foi glorificado quando Estevão foi morto e apedrejado, quando os apóstolos deram a própria vida, quando Paulo morreu decapitado em Roma. Da mesma forma, Deus foi glorificado. Então a gente precisa entender que no livramento ou na morte, Deus está sendo glorificado. Tá entendendo? Então Deus, ele não quer que nós soframos, mas a consequência de nós estarmos no mundo mal, num reino mal, no mundo caído, a consequência disso é nós darmos a nossa própria vida por amor dos nossos irmãos. Isso vai acontecer, isso aconteceu e vai acontecer nesse período de tempo. Mas a igreja, ela está esperançosa e a expectativa está no reino dos céus que vai vir. Muito em breve. E o galardão está nos aguardando, a nossa recompensa. Sim, por guardarmos a fé. Paulo fala, ele dá instrução antes de morrer. Cumpri a minha carreira, combati o bom combate, guardei a fé. Ou seja, ele perseverou até o final e alcançou a coroa da justiça. Então, olha que lindo isso, né? Então, prestem atenção que nós estamos vivendo dias como nunca antes na história sucederam. Por mais que sim, Deus simbolizou com o povo hebreu saindo do Egito, simbolizou com Elias, simbolizou com Moisés, agora ele vai fazer no mundo inteiro. Então, são profecias de duplo cumprimento. Assim, né, como lá em Joel, capítulo de número 2, né, capítulo de número 3, que vai contextualizar o período da igreja, né? Você vai ver lá, quando você lê Joel, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vai ver todo o contexto onde o Espírito de Deus está sendo derramado sobre a igreja a fim de que profetize com muito poder e com muita unção. Isso aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2. Porém, a profecia aconteceu em partes, né? Ele fala, assim como Joel profetizou, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, né? Sobre toda a carne, o sol se escurecerá, a luz não dará o seu brilho, as estrelas do céu cairão do firmamento. A gente sabe que essa profecia aconteceu em partes, né? O sol não escureceu, as estrelas não caíram do céu, por quê? Porque esse é o contexto lá de Mateus 24, no momento da volta de Cristo. Uma parcela, o início da profecia que aconteceu em Atos 2, se cumpre com o grande avivamento da igreja no final. E tudo isso é belíssimo. Muito obrigado por ter ficado até aqui, compartilhe esse vídeo, deixa o seu like, né? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo para ajudar com que essa mensagem chegue a outras pessoas também. Graça e paz a todos.